Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bem-vindos! Mais um Café com Destino. Hoje, segunda-feira, começando mais uma série. E toda série aqui no nosso café é muito especial. Você não está nesse vídeo por acaso. Você não caiu de paraquedas aqui. Existe um propósito. E esse propósito será cumprido na tua vida. Por isso nós estamos juntos nesta manhã de segunda. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus possa abrir a sua mente para mais uma série do nosso café. De segunda a sexta, 7h57 da manhã, nós estamos aqui no YouTube, no Café com Destino, sempre com uma série nova. E nós vamos começar algo muito especial hoje. Olha, deixa eu, antes de começar, passar um recado muito importante que o Erley me deu hoje de manhã, que é o seguinte. Muita gente não está recebendo as notificações do YouTube sobre o Café com Destino. Inclusive, nós estamos notando falta de muitos alunos nossos, né? Nossa audiência de alunos no Café com Destino é gigantesca, é muita gente, e nós temos sentido nas últimas 2 semanas a falta de alguns. Então, eu quero te dar uma recomendação agora antes de começar a aula. Ativa o sininho das notificações, porque essa é a forma que o YouTube tem de enviar para você na hora que o Café com Destino está começando. Chega no seu e-mail, chega a notificação no seu celular. E se você não puder assistir naquela hora, pelo menos você sabe que já está ali a notificação, é só clicar. Então, se você realmente é um aluno, uma aluna do Café com Destino e quer estar mais envolvido, vai agora em ativar as notificações, clica lá no sininho, ativa as notificações. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreva, porque esse canal só existe para fazer você crescer. Aliás, tem a ver com o título dessa semana. Fazer você crescer tem a ver com o título dessa semana. Só mais uma recomendação. Nós vamos começar grupos de estudos aqui no Café com Destino. Tem gente do Brasil e do mundo, gente, que são nossos alunos aqui. Então, por essa semana, nós já vamos anunciar como vai ser a organização de grupos de WhatsApp. Você vai montar grupos de WhatsApp com seus amigos e amigas, seus colegas, e você vai ser o professor deles. Você aprende comigo aqui de manhã e passa de uma forma humilde e didática, que eu vou te ensinar as lições do Café com Destino num grupinho de WhatsApp. Sabe por quê? Assim você treina mais pessoas, já começa a exercitar teu ministério, teu poder de falar em público, já começa a ajudar outras pessoas a serem melhores, tá bom? Eu quero que cada aluno nosso um dia se transforme em professor. Olha, não deixa de compartilhar então o link do Café com Destino nos seus grupos de WhatsApp, no seu Instagram, né? Você pode printar a tela, postar no seu Instagram que começou mais um Café com Destino. E também lembrando que os mapas das aulas a gente sobe lá... Qual o nome? Comunidade na nossa comunidade do Instagram, comunidade dos alunos lá no Instagram. Todo dia nós subimos o mapa da aula, que é aquele resumão da aula em forma de desenho lindo, muito bem feito, né? E eu acho que o Erley dá um dinheiro pro cara do banner. Você já viu que o bonequinho parece mais com ele que comigo? Não tem o desenho lá? Parece mais com ele. Ele deve estar pagando um lanche pro cara, alguma coisa. Bom, gente, nós vamos começar um assunto que, na verdade, é o centro de tudo que eu tenho feito, não só como profissional no Instituto Destiny, como mentor, professor, nos nossos cursos, mentorias, como escritor nos livros, mas também como pregador. É expandir a sua consciência e fazer você evoluir em inteligência e sabedoria. Só tem uma forma disso acontecer. É você conectando alguns pontos que o ser humano geralmente não dá atenção ou não os junta. E para você evoluir, tem que juntar esses pontos. Por exemplo, espiritualidade. Tem gente que consegue desenvolver a inteligência, mas não consegue desenvolver a sabedoria. Qual é o nome da série dessa semana, Erley? Como ficar mais inteligente. O nome da série é Como Ficar mais inteligente. É, vocês estão afiados, né? A vida do crente não é fácil. A vida do crente não é fácil e nós vamos aprender essa semana como ficar mais inteligente. Sim. Tá? Eu vou te ensinar essa semana como ficar mais inteligente. Presta atenção, essa inteligência que eu vou te ensinar não é só inteligência cognitiva, não é só sua capacidade de pensar, porque isso é muito importante, mas também a inteligência espiritual que o apóstolo Paulo fala em Colossenses. Vai mudar a tua realidade. Essa semana
É uma semana para começar a revolucionar a tua caminhada aqui na Terra. Não será uma semana normal. Antes de eu começar essa matéria, eu já quero mandar uma declaração e você pode declarar nos comentários agora. Essa semana não será uma semana normal, porque você vai crescer, você vai evoluir, você vai expandir. Não também não é caindo do céu, não vai ser no milagre, não. Vai ser no seu trabalho mental. Você vai expandir a consciência e vai ter resultados com isso. Começa a profetizar aqui nos comentários agora. Essa semana não será uma semana normal. Declara, porque eu acredito nisso. Aliás, eu amo o poder das palavras, como isso tem efetividade nas nossas vidas. Bom, essa semana a gente começa então esse processo de como ficar mais inteligente, e para isso você tem que entender algumas coisas, né? A inteligência é uma capacidade que todo ser humano tem, né? Então todo ser humano que nasceu sem nenhum tipo de deficiência cognitiva, ele tem a capacidade de ser inteligente, tá? Então, se você vê uma pessoa que se destaca mais do que outra, ambas são inteligentes, é que uma treinou mais a inteligência, afiou mais a inteligência que outra. Por exemplo, quem ganha mais dinheiro e essa pessoa que está no mesmo país, na mesma situação e tal, e não ganha, a diferença é o quê? É o governo? Não, está no mesmo país. A diferença é o quê? Forma de pensar, inteligência. Então, nós vamos entender que se a gente mudar o grau da nossa inteligência, a gente muda tudo na nossa vida. Relacionamentos, resultados financeiros, espiritualidade, contato com Deus, relacionamento com pessoas, casamento, tudo, a gente muda tudo. A gente fica mais atrativo, né? Eu não quero usar a palavra atraente para não parecer algo físico, então eu vou usar a palavra atrativo. As pessoas começam a olhar para você de forma diferente quando você é inteligente. Talvez, Wesley, deixa eu te dar um conselho. Tá aí o segredo. Talvez as pessoas... as meninas querem casar também. Mas elas olham e falam, não pode ser. Né? Não está tendo aquela inteligência atrativa. Né? Não, essa semana eu vi uma história do Eric, eu falei, cara, não é possível. Claro que ele não quer casar fazendo um story desse aqui. Né? Quase que eu deixei de seguir e falei, não tem como. Ele não quer casar. Inclusive, eu mandei no grupo que o cara falou assim, tem certeza que o Wesley quer casar fazendo uma dancinha de TikTok, é loucura. Montando look. Não, montando look. Não tô entendendo mais nada, né? E os vídeos dele, não vou nem falar dos vídeos, porque primeiro que os textos são meus. Para começar, os textos são meus. Ele pega o meu texto, né? E joga um charminho, todo negócio que eu vou explicar depois quando as câmeras se apagarem. Mas, gente, olha só. A inteligência faz você ficar atrativo, né? Como eu falei, não quero usar a palavra atraente, é atrativo. As pessoas querem você, elas querem escutar de você. Só que desenvolver inteligência é um preço muito alto. E é por isso que tem tanta burrice no nosso mundo. É por isso que tem tanta idiotice no nosso mundo. Porque ser inteligente é um preço muito alto. Ser inteligente não tem a ver com a escola que você estudou. Já que eu vim de uma escola pública, eu era muito pobre, a inteligência não tem nada a ver com formação acadêmica. Então, o que eu vou te ensinar é como a inteligência ela vai impactar na tua vida emocional, financeira, espiritual e familiar. Como isso impacta nos teus relacionamentos? Como isso faz as pessoas te olharem de forma diferente? E é claro, querem fechar negócio contigo, querem fazer fila para falar com você, confiam no que você fala, acreditam no que você fala. Quando você tá na internet fazendo uma live, elas querem escutar você, porque as pessoas não querem escutar quem é burro. E a palavra burro aqui é no sentido ignorante. Pessoas que não têm conhecimento de nada. Pessoas que não sabem nem por que estão fazendo o que estão fazendo, por que escreve isso. Eu separei alguns comentários que eu vou lendo durante essa semana de gente que me ataca. Eu separei alguns, eu printei alguns e vou ler para vocês. É claro que eu não vou expor as pessoas, porque uma das coisas que eu tenho como princípio na minha vida é jamais agredir emocionalmente alguém. Todo mundo tem direito de recomeçar. Toda pessoa que errou, né, porque violentou a alma de uma pessoa e quer se arrepender, tem direito de recomeçar. Então eu jamais iria expor alguém. Isso não é meu trabalho. Meu trabalho é levantar as pessoas.
mas sem mencionar os nomes, eu vou mostrar alguns ataques que eu recebo e vou provar para você que tudo isso é só falta de inteligência. Nem hater é. Porque muitos deles eu reverti no papo. Foi ou não foi, Wesley? Foi. E se o cara tem ódio mesmo, é hater mesmo, o papo não resolve. Então, se eu reverti no papo, o problema era a falta de inteligência. A pessoa nem sabia por que estava atacando. Nem sabia por que estava atacando. Ou seja, quando a pessoa não tem inteligência, como é que ela vai escolher a pessoa que vai passar o resto da vida? Quando a pessoa não tem inteligência, como é que ela vai saber reagir a um problema? Explica. Wesley, quando a pessoa não tem inteligência, como é que ela vai se diferenciar no mercado de trabalho, Wesley? Gente, vamos facilitar as coisas para Deus? Deus deu tudo para a gente. Mas a inteligência é a nossa função, não é a função dele. Quanto mais inteligente você for desenvolver sua inteligência, menos trabalho você está dando para Deus. Em todos esses anos, tem uma frase do T.D. Jakes, que eu gosto muito, que é: em todos esses milênios sendo Deus, em toda a eternidade sendo Deus, Deus nunca fez uma mesa ou uma cadeira. Ele só fez a árvore. Quem tiver inteligência para construir qualquer coisa a partir da árvore, que faça. Ou seja, Deus não dá coisa pronta. Se você não tiver inteligência, você não vai conseguir pegar as matérias-primas que Deus deixa à disposição do ser humano e construir algo relevante. Essa semana vai ser revolucionária, né? Porque eu vou te ensinar a como ficar mais inteligente. E eu já vou começar com a primeira dica agora. Papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão. A primeira dica para você ficar mais inteligente é: nunca mais fale, ataque, alimente sentimentos antes de questionar. Questionar o porquê disso. Vou falar alguma coisa. Por que eu vou falar isso? Vou atacar alguém. Onde vai dar esse ataque? Aí, o que eu quero com esse ataque? Vou alimentar esse sentimento. Estou com uma raiva do fulano, estou com ódio, estou com inveja. Por que desse sentimento? O princípio da inteligência humana é o questionamento. A filosofia, gente, você que é meu aluno, é muito importante saber que a filosofia é extremamente importante para a inteligência. Uma pessoa que quer ficar inteligente humanamente falando, precisa ler. Isso aí é básico. Não vamos nem falar de coisas tão básicas aqui nesse Café com Destino, porque essa semana promete ser profunda, né? Ler é o básico. Não gosta de ler. Então você está abrindo mão da inteligência, ponto final. Não tem discussão. O cientista fala, o professor fala, os pesquisadores ensinam, não tem jeito, tem que ler. Ler o quê? Tem várias coisas que você lê que desenvolvem a sua inteligência, mas filosofia ajuda demais. Então, desde os gregos até os filósofos modernos, a filosofia ela desenvolve muito a sua capacidade de questionar. Então é muito importante que você, antes de falar, atacar, alimentar um sentimento negativo no seu coração, se questione se é isso mesmo, por que disso? Se as pessoas que estão fazendo mal emocionalmente uma para as outras se questionassem antes de fazer, elas pensariam que talvez isso não dá em nada. Não dá em nada. Eu te reduzir na frente dos outros vai fazer eu ganhar o quê? Nada. Tem uma coisa que eu ganho, que é pior do que nada. Alimenta o meu ego, exatamente. Eu me sinto melhor do que você se eu te reduzo. Tá pior do que nada. É melhor você não ter feito nada do que ter feito algo negativo. Então, se você começar a questionar, eu tô com vontade de reduzir alguém, de atacar, de falar mal. Se você começar a se questionar, você vai entrar num período que somente quem está buscando a inteligência entra, que é um período de silêncio. Um período de silêncio. Uma vez eu fui fazer uma consultoria de estilo, de estilista, mas tem um nome disso. Stylist. Mas tem um nome assim, consultoria de Moda? De moda. Vamos botar de moda. Tipo assim, eu queria definir o meu estilo, como é que eu ia usar. Se eu ia usar mais blazer, se eu usar blazer com camisa como eu tô, com camiseta como eu estou usando, com camisa de abotoar, sabe essas coisas? Anos atrás isso. E aí, o personal stylist me falou uma coisa que eu apliquei em várias outras áreas da minha vida. Ele falou assim, enquanto você não descobre seu estilo, enquanto você não tem o dinheiro
necessário para comprar as roupas que precisa ou a mente aberta necessária. Às vezes a pessoa tem dinheiro, mas não tem a mente aberta para aquilo. Enquanto você não sabe o que quer em relação ao teu estilo, faz o seguinte: cancela todas as roupas que você está usando e só usa o básico. É barato e não vai te expor. Então, usa monocromático, camisa preta, cinza, azul, calça jeans escura, preta, tal, um tênis ou um sapato que não chame atenção, acabou. Pronto. Com isso, enquanto você está definindo como vai ser teu estilo, você já se adapta a algo que não causa escândalo, que não chama atenção para você e está sempre bem vestido em qualquer lugar. Não é legal isso? Sim. E aí você pode... Na vida, no desenvolvimento da inteligência é a mesma coisa. Enquanto você não descobre o teu propósito de vida, enquanto você não alcança a evolução da inteligência, que é a sabedoria, enquanto você... só fica em silêncio, então. Sabe? Vamos seguir o conselho do estilista aqui para a inteligência. Enquanto a gente não descobre o que quer, vamos ficar calado. Vamos ficar no monocromático, no quietinho aqui. Vamos ficar no básico. Não vamos atacar ninguém, não vamos alimentar sentimento negativo. Vamos ficar no silêncio. Até a gente descobrir o que Deus quer da gente, até a gente descobrir para onde está indo, até colocar as emoções no lugar. Essa semana eu quero te ensinar a como você ficar inteligente de verdade. E a primeira coisa que vai fazer você ficar inteligente de verdade, eu já estou te ensinando agora. Princípio do questionamento. Você precisa aprender a questionar as coisas. Eu me questiono muito, sempre. Eu estava conversando com vocês aqui antes da gente entrar aqui no Café com Destino, eu estava conversando com os meninos o seguinte, que eu vi um post ontem que eu não gostei muito. Eu conheço a pessoa, né? E ela postou algo, eu não sigo essa pessoa, mas apareceu para mim, e ela postou algo que eu poderia... não é que me fez mal, ela postou algo que eu teria uma resposta tão boa para dar para ela, sabe, Wesley? Confrontativa, de confronto. Fala, pô, cara, olha o que você fez. Nada a ver com o que você está falando, por causa disso. Mas eu não comentei, Wesley. Por quê? Porque quem é inteligente questiona o porquê vai escrever alguma coisa. Falei, me deu a vontade de escrever, né? Te falei, me deu a vontade de escrever. Eu falei, por quê? Ponto número 1. O que eu vou contribuir? Em nada, porque se eu mandasse uma mensagem confrontativa, pô, não é bem assim? Ele vai fechar o coração pra mim. E não a verdade, Thiago, vou mudar tudo aqui, tô arrependido, vou até deletar o post. É ruim, hein? É aí que ele ia ficar com raiva mesmo. Então, se você começa a ficar inteligente, você começa a entender o ser humano. E você entende que confrontar geralmente não adianta. Dr. Augusto Cury conta algo nas suas teorias impressionante. Ele fala que quando você entra numa zona de confronto, né, de discussão, o círculo interno da sua memória fecha. Não importa o quão matemático, calmo você esteja. E não importa o quão coerente seja o que você está falando, a pessoa já não está entendendo mais nada, ela só quer discutir. Então não vale a pena levar para o nível da discussão. Né? Provérbio 17:28 diz assim: até o insensato se parece um sábio quando fica quieto. E quem consegue segurar sua língua vai parecer que tem discernimento. Provérbio 17:28, muito poderoso. Então, enquanto a gente não decide, gente, o nível de inteligência que a gente tem, o nível de inteligência que a gente quer ter, vamos fazer um acordo entre a gente? Vamos ficar em silêncio? Vamos ficar sem criar mais problemas? Aliás, tem uma pregação da Conferência de Destino esse ano chamada Pare de Criar Problemas, está indo muito bem lá no YouTube, né? Milhares de pessoas já assistiram, porque eu ensino através da vida de Abraão que você não pode mais criar problema. Então, enquanto você não descobre como ficar mais inteligente, que eu vou te ensinar tudo essa semana aqui no Café com Destino, só fica calado, fica caladinha, porque aí você não cria mais problema para a gente resolver. Eu vou te ajudar a resolver os problemas que você já tem. Para isso, você vai ter que evoluir a inteligência. Por exemplo, quando eu quebrei em 2014, se fosse hoje, em 2023, a mesma quebra, a mesma situação, eu não só não teria quebrado, eu teria conseguido reverter, mas também não teria sofrido nem 1% do que eu sofri. Por quê? Porque eu estou mais inteligente. Emocionalmente eu estou mais inteligente, espiritualmente eu estou mais inteligente, cognitivamente eu estou mais inteligente. Então eu faria totalmente diferente. Eu demorei a pedir ajuda, hoje eu peço ajuda rápido, porque é questão de inteligência pedir ajuda.
eu questionaria algumas coisas. Por que eu estou quebrando? Por que eu vou tomar essa atitude? Peraí, vou buscar um conselheiro, vou buscar um mentor. Hoje eu falo tanto de conselheiro e mentor, falo tanto isso para vocês, porque eu quebrei porque eu não tinha, poxa. Eu estou te ensinando a você não passar pelo que eu passei. Aliás, esse é meu compromisso com Deus, fazer as pessoas não passarem pelo que eu passei. Então, o questionamento é o princípio, é o número 1, para você começar a desenvolver sua inteligência. Questionar por que eu vou falar isso, por que eu vou falar aquilo. Sabe uma coisa que eu lembro? Que quando eu era pequeno, eu tinha uns 6 anos mais ou menos, eu vi uma discussão dos meus pais. Eles discutiram, gritaram um com o outro, e aquilo entrou no meu coração como algo muito ruim, como se estivesse acontecendo coisa muito ruim. Depois que você cresce, você entende que qualquer casal discute, né? Mas quando você é criança, você não tem ideia do que está acontecendo. Então eu lembro que por muito tempo eu tive uma insegurança emocional, porque eu achava na minha cabeça que em algum momento a minha família ia desfazer por causa de uma discussão que eu presenciei. E apesar disso, eu não tive inteligência suficiente para aprender através da empatia, ou seja, me colocando no lugar da pessoa e trazer isso para o meu casamento. Ou seja, no ano de 2017, eu e Janine, a gente discutindo, conversando, falando alto um com o outro, Júlio e José assistiram e a gente não sabia. A gente não viu. Eles estavam num corredorzinho assim, parados assistindo. E até hoje, 7 anos depois, até hoje, eles lembram. Falei, como é que pode eu ter sido tão ignorante de ter passado isso na infância, saber que faz mal e não ter aprendido? Deixa eu te falar uma coisa. Os inteligentes aprendem de primeira. Uma das coisas que eu quero te incentivar a começar a buscar ser mais inteligente hoje é para você sofrer menos. Eu sofri muita coisa que eu não precisava ter sofrido. Eu não estou falando das dores normais da vida não, porque são as dores que nos fazem crescer. Eu estou falando dos sofrimentos desnecessários. De coisa ruim que você plantou que não era para ter plantado. Nós ficaremos proibidos de violentar o sentimento de outras pessoas e de nos permitir ser violentados. Ou seja, ninguém vai ter acesso às minhas emoções para arrebentar meus sentimentos e emoções. Eu vou ser blindado emocionalmente, e você também. Mas também vamos fazer isso com as pessoas. Nós não vamos tocar na alma das pessoas. Vamos lutar pelos nossos direitos. Vamos deixar claro no que a gente acredita, sem ser violento emocionalmente com ninguém. Eu não preciso discutir para provar meu ponto de vista. Eu vou te mostrar isso essa semana. Eu não preciso humilhar. Eu não preciso reduzir para defender o meu lado. Não preciso. Essa semana nós presenciamos, desde a semana passada, toda a guerra em Israel. E logo no primeiro dia de guerra eu postei, eu já fui 50 vezes a Israel. Eu tenho uma aliança com o povo de Israel, uma aliança pessoal. Antes de falar da parte bíblica, eu, Tiago, não tenho dúvida nenhuma que eu prosperei por causa dessa aliança que eu tenho com a terra de Israel. Não tenho dúvida nenhuma disso. Quantas orações eu fiz naquela terra. E Deus honrou cada oração, cada lágrima que caiu ali. É uma terra escolhida. Mas independentemente da aliança pessoal que eu tenho, que isso não tem nada a ver com as outras pessoas, não é porque eu tenho que os outros têm que ter, porque o que eu faço não é doutrina para os outros, é meu, é pessoal. Mas independentemente disso, a Bíblia diz, orai pela paz de Israel, orem pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos aqueles que te amam, Jerusalém. Então, quando começou a guerra, o que eu fiz? Postei uma foto em preto e branco, eu lá em Israel, e um versículo. E aí entrou um monte de gente, claro, que não assistiu essa aula de inteligência, e começou a falar um monte de coisa. Ou gente meio que pró-Palestina, que não dá para entender também como é que uma pessoa é pró-Palestina, é só estudar a história, não precisa ser religioso não. Estuda a história. Israel nunca atacou ninguém. Israel só sempre lutou pelo direito de existir, só isso. Nunca tentou tomar território de ninguém, nunca atacou primeiro. Todas as guerras de Israel, nunca eles atacaram primeiro. Nunca! Sempre eles só se defenderam. Sabe qual é o nome do exército de Israel? Exército de Defesa de Israel. Eles só se defendem. Mas tudo bem, não vou entrar em assuntos políticos e históricos, não. Só vou te colocar esse ponto de vista. Um monte de gente começou a comentar lá embaixo.
e o povo da Palestina, a gente não vai proteger também, não vai orar também, e não sei o que, papá. Claro que vamos! O que tem a ver colocar um versículo, orai pela paz de Jerusalém, com eu querer o mal dos palestinos? Não tem nada a ver. Mas uma pessoa que não é inteligente, Teixeira, não consegue entender que quando você defende seu ponto de vista, você não está agredindo o outro ponto. Só inteligente percebe isso. Eu preciso formar você que está me escutando, meu aluno, minha aluna. Se você realmente é meu aluno, minha aluna do Café Contigo, você precisa ser uma pessoa inteligente. Eu me comprometo a doar minha vida para fazer você chegar no nível de inteligência e sabedoria que poucas pessoas chegaram. Ninguém da tua família, dos teus antepassados, vai chegar no nível de inteligência e sabedoria que você vai chegar. Agora, o princípio, o início, é o que eu estou te ensinando hoje, o questionamento. Questionar teus sentimentos. Aprender a dar nome às coisas. O que eu estou sentindo? Você não sabe nem dar nome ao que está sentindo. É o quê? É raiva? É ódio? É inveja? Só está sentindo algo ruim, já quer atacar. Calma! Identifica o sentimento primeiro. Seja inteligente! E nós vamos estudar essa semana quantos homens e mulheres na Bíblia foram extremamente inteligentes. Alguns desenvolveram, outros receberam o dom da inteligência, que é uma coisa que nós vamos falar mais para frente. Que tem gente que Deus quer acelerar o processo e Deus dá o dom. Por exemplo, para Daniel, ele deu o dom da ciência, do conhecimento, da inteligência e da sabedoria. Bum, botou tudo no cara. Aí Daniel, um escravo judeu na Babilônia, vira governador. Não tem como. Quem tem inteligência e sabedoria junto, vira o que quiser. Se transforma no que quiser. Tem gente que foi capacitada divinamente com uma inteligência especial, com uma sabedoria, que é a evolução da inteligência, a gente vai estudar isso essa semana, diferente. Mas, se você ainda não recebeu isso de Deus, se não é a vontade de Deus que você tem um dom diferente, dá para desenvolver sua inteligência humanamente falando. E o princípio da inteligência é o questionamento. Lembrando que a base disso tudo vai ser a leitura. Você precisa ler muito, tá? Ler muito, é muito importante você ler. Leia livros de filosofia, leia livros, leia biografias. Eu adoro biografias, por quê? Porque você aprende com o erro dos outros. Quantas vezes eu li a autobiografia de Martin Luther King Jr. e aprendi coisas poderosas. É como se ler um livro é como se você estivesse sendo mentoreado pelo autor. Então, nesse primeiro dia da nossa série Como Ser Mais Inteligente, Como Ficar Mais Inteligente, eu já estou te ensinando o princípio do questionamento. Isso vai vir muito com leitura e também participando de um ambiente como esse, que é um ambiente de aula, que a gente vai crescendo junto. O que nós vamos fazer? Nós vamos convidar pessoas, nossos amigos e amigas, familiares, para assistir o Café Contigo dessa semana. Mas tem que começar pela primeira aula, a aula do questionamento. Às vezes, um problema familiar que você está passando não é ataque do inimigo, não, é só falta de inteligência só. Teu problema financeiro, às vezes não é o problema do país, do governo, não, às vezes é só tua falta de inteligência financeira. Então, pega esse link agora do YouTube, separa as pessoas que você tem que conviver todo dia e que se elas fossem mais inteligentes, e você também, tudo seria melhor. Pessoas que você tem que lidar com negócios, com dinheiro, família, relacionamento, amizade. Pega agora esse link e manda e fala, essa semana a gente vai assistir junto. Incentiva a pessoa a começar desde aqui do princípio do questionamento até o último princípio que eu vou te ensinar lá na sexta-feira. Nós vamos começar a evoluir, expandir o nosso entendimento, a nossa inteligência através do questionamento. E a base para você começar a aprender a questionar a si mesmo, por que eu estou sentindo isso? Por que eu vou atacar alguém? Por que eu vou falar mal dessa pessoa? Onde vai terminar essa história? Uma das coisas, Wesley, que diferencia adulto de criança é que o adulto consegue imaginar o final da história, a criança não. Então, por que eu não boto o dedo na tomada? Tem um monte de fio aqui embaixo, vocês não estão vendo, mas tem uns fios aqui. Por que eu não boto o dedo ali? Porque o adulto sabe da possibilidade de tomar um choque. A criança não. A criança vai e coloca para tentar, ela quer experimentar. Então presta atenção, adulto sabe como vai terminar a história. Isso é uma das características da maturidade. Então, porque eu sou maduro, eu cheguei no nível de maturidade que vem através da sabedoria, a maturidade vem através da sabedoria, eu cheguei no nível de maturidade que eu nem entro nessa discussão, porque eu já sei como vai terminar. Vai terminar todo mundo ferido, não importa quem ganhe. Quem ganhar, a discussão não é importante. Todo mundo vai estar ferido, vai ter baixas, perdas, às vezes financeiras, emocionais, que são as piores, e às vezes até espirituais.
Então eu prefiro não entrar. Né? A melhor discussão é aquela que você não entra. Vou repetir. A melhor discussão é aquela que você não entra. Essa você já ganhou. Toda discussão que você entrar, você já perdeu. Mesmo que tenha algum tipo de vantagem no final para você. Então, nós vamos estudar sobre a evolução, a expansão da nossa consciência essa semana. Para quê? Para a gente lidar melhor com o dinheiro. Né? Uma coisa interessante, Teixeira, que eu tenho essa facilidade, mas isso é por causa da inteligência. Eu tenho a facilidade por causa da inteligência de entender que se eu gastar muito menos do que eu ganho, eu vou prosperar. Mas sabia que tem que ser inteligente? Mas não é inteligência cognitivamente não. Nesse caso é inteligência emocional, para segurar suas emoções. Então, teve o Dia das Crianças, né? Essa semana passada. Sabe o que eu fiz, Dia das Crianças? Cineminha em casa com pipoca. Adoro. Delícia. Adoro. Relaxa minha cabeça, meus filhos amam. Te gasta 30, 40 reais de milho. Para o dia todo comendo pipoca. Sei lá, é caro isso? Quanto é que é o milho? É muito milho, né? Um barril de milho. Eu tô chutando aqui, é que eu não sei, é Janine que faz conta. Barril de milho. É um barril. É que lá é muita criança, né? A 10 reais. Um pacote resolve. Um pacote resolve pro dia todo? 2 então, 2, pra sobrar. 20 reais. 20 reais. Então 20 reais. Mas a Coca. Foi somado tudo. Aqui não é inteligente. Não sei. Eu fui na conta. Eu gastei 40 reais, Wesley. Quem gastou fui eu. Eu gastei 40. Tem a Coca, não se mete. Tem a manteiguinha que a gente bota em cima. Tem o negocinho. Ou seja, conclusão. A minha vida empresarial me dá mais do que isso. Mas isso é suficiente para mim. Eu não preciso criar um problema financeiro, gente. Quanto mais eu prosperar, mais pessoas eu posso ajudar. Mais tempo eu vou ter para investir na vida das pessoas. Sabe por que eu estou aqui gratuitamente falando hoje de manhã contigo? Porque eu não estou correndo atrás de pagar uma conta. Se eu estivesse correndo atrás de pagar uma conta, eu não estaria aqui de manhã, pô. Teria que estar trabalhando, fazendo alguma coisa. Tá numa empresa, mas estou aqui, te ensinando gratuitamente. Então preste atenção nisso. Quando você desenvolve sua inteligência, quando você descobre como ficar mais inteligente, sua vida financeira é impactada, sua vida emocional é transformada, seus relacionamentos começam a melhorar, tudo começa a entrar em ordem. A tua vida espiritual evolui. Aqui eu já vou te dar um spoilerzinho da semana, que é o seguinte. Quando você começa a ficar mais inteligente, eu chamo de sabedoria da evolução da inteligência, porque quando você começa a ficar mais inteligente, você começa a perceber que Deus existe. Tem que ser inteligente para entender Deus, para entender que Ele existe. Caramba, não tem como o mundo ser mundo, ter tudo, o corpo humano todo perfeito, funcionar tudo, o sistema solar, tudo sem um criador. Não tem como. Aí você, vou buscar o criador. Aí você começa a buscar Deus. Aí você começa a evoluir de inteligência para sabedoria, porque a sabedoria está com Deus. A inteligência está com o ser humano, mas a sabedoria está com Deus. Só um spoilerzinho que você vai aprender essa semana. Você vai começar a sair de um nível de inteligência, não é que perde a inteligência não. Quando eu digo sair não é perder, junto com a inteligência, você vem com ela para cá e também pega a sabedoria. Isso só é possível através da espiritualidade. Aí, querido aluno, querida aluna, a tua vida vai para outro nível. Vai para outro nível. Outro nível. Então, qual é a proposta de nós desenvolvermos a inteligência? Primeiro, melhorar a nossa vida.
Como é que a gente vai ajudar os outros se a gente não está bem? No avião mesmo, sempre fala, quando se despressurizar o avião, vai cair as máscaras. Primeiro coloca a máscara em você, depois em quem está do seu lado. Mesmo que a pessoa do seu lado seja discapacitada, uma criança, alguém que tem algum tipo de deficiência, primeiro em você. Porque tentando ajudar outra pessoa, você vai desmaiar se não tiver com máscara. Não adianta tentar ajudar os outros se você está desmaiando. Então, você vai desenvolver inteligência para aplicar em você, para você ser uma pessoa melhor. Você sendo uma pessoa melhor, agora você vai transformar o teu ao redor. Mas uma das coisas principais que o mundo ganha com pessoas crescendo em inteligência e sabedoria é a não violência emocional. Diminui o número. De haters, bullying, ofensas, humilhações, discussões e tantas coisas que criam traumas, às vezes até irreversíveis, no ser humano. Essa semana vai ser muito poderosa e eu quero te desafiar a ficar comigo até o fim da semana, a convidar pessoas para assistir. Essa semana nós vamos lançar um projeto de estudo de grupo de WhatsApp. Vou te explicar exatamente como vai ser durante a semana, como você vai montar o seu grupo de WhatsApp para você também ser professor ou professora de pessoas que precisam assistir o Café com Destino, de pessoas que precisam entender isso. E tem gente que só escuta se for você, sabia? Tem algo dentro de você que muita gente precisa escutar. Quero te ajudar a colocar isso para fora. Deus não só me chamou, não. Deus chamou todos aqueles que querem enxergar sua luz e proclamar sua verdade. Eu declaro sobre a tua vida a paz e a prosperidade que só os céus podem te dar. Que Deus abra a tua mente, teu entendimento e se prepara, porque esta semana vai ser fora do comum. Fora do comum. Eu quero lembrar para você que 3 e 4 de novembro eu estou em Boston, no Método Destiny. 11 de novembro eu estou em Lisboa, na Noite de Destino, lá no Coliseu dos Recreios. E de 23 a 25 de novembro, Método Destiny aqui em São Paulo. Então vou deixar todas as informações de Boston, Lisboa e São Paulo aqui na descrição. Deus te abençoe. Até amanhã, 7h57 da manhã. A vida com que você está sonhando no futuro, ela está escondida em princípios que você ainda não cumpriu. E ao aprender esses princípios aqui, a vida que você está sonhando no futuro vai chegar para você. Porque princípios liberam destino. Se você está numa carreira de negócios e quer crescer na área de negócios, você é empresário, o ideal é que você esteja num ambiente onde pessoas querem a mesma coisa que você. O ideal é você conviver com pessoas até que já tenham conquistado aquilo que você deseja conquistar. São pessoas que compreendem a sua luta, são pessoas que compreendem a sua dedicação. A decisão muda o futuro. A sua condição vai ficar para trás depois da decisão.